Por que é traumático nesse caso? Porque esse objeto, esse ser, barata, rato, sei lá, o que for, está numa área fechada, ou ao contrário, numa área aberta, e por aí vai, né, em inúmeras situações, provocam uma reação psíquica, porque esse objeto é empoderado imaginariamente com um tremendo poder de agressão, de destruição. O cavalo vai morder. Não mordeu, mas pode morder. Eu sei que pode morder, eu já vi acontecer isso. Eu não quero que o cavalo morda a minha mão, então não chego nem perto. Mas e se ele chegar perto de mim? Ah, mas aí você foge. Mas e se eu não conseguir correr? Né? Sempre tem uma razão para tornar temível o objeto temível. E claro que atrás desse objeto tem outro objeto inconsciente, frequentemente alguém próximo. Né? Isso se vê no preconceito, por exemplo, né? O sujeito que tem ódio de, sei lá, membros de uma etnia qualquer ou de uma religião qualquer, vai julgar a priori que toda pessoa que pertence àquela etnia, àquela religião, tem aquela crença política oposta dele, é um sujeito a ser exterminado, porque é tremendamente perigoso. Como você não sabe que, sei lá, os bolsonaristas são assim, os lulistas são assado, todo negro eu não sei como, todo judeu, ou árabe, ou seja lá o que for, indígena ou branco, enfim, tudo que tem de errado, né? Independentemente de haver alguém assim, ou até, às vezes, até como uma racionalização, olha, eu odeio toda essa gente, mas eu sou tão legal que eu tenho até amigos, um amigo, dois, que é desse grupo odiado, mas ele na verdade, ele é uma exceção que confirma a regra. Né? Esse é um mecanismo projetivo do preconceito, do ódio, do ciúme e de tantas outras manifestações. Né? Então, nesse sentido, a projeção projeta para o objeto que serve de tela, né, a essa projeção, ou de continente para essa projeção, se for uma identificação projetiva, né, um termo da Melanie Klein, ela serve de lata de lixo e ela se torna perigosa e tem o medo da retaliação. Já então isso daí é um mecanismo fundamental, né, como vocês podem imaginar, de um tipo de organização psíquica que se chama paranoia, né, que se caracteriza exatamente pelo mecanismo de defesa da projeção incontrolada, ou em termos de quantidade, sobre ou alguns determinados objetos, que se tornam, evidentemente, os seus perseguidores. Né? Então, tem vozes que eu escuto, mas as vozes são daqueles que estão lendo meus pensamentos, e etc, etc. Né? Uma grande evolução acontece, né, e para vários autores, inclusive para Melanie Klein, marca a passagem entre o mundo da psicose e o mundo da neurose, com a passagem durante a fase anal da etapa projetiva para a etapa retentiva. Porque agora, né, eu continuo sendo capaz de projetar elementos anais, pouco fezes, mas muito mais gases, né, todos sabemos, né, que tem um valor agressivo, mas eu decido em cima de quem, quando e como usar esta arma. E tem-se um excelente exemplo disso, né, no caso que a Melanie Klein relata, quando havia, inclusive, bombardeios sobre Londres, né, reais e efetivos da Luftwaffe, né, que era a Força Aérea Alemã, e se jogavam bombas com gases. Então, se distribuíam gás, máscara contra gás, etc., né, e as crianças, então, conheciam esse objeto que havia na família, as pessoas tinham que se proteger com isso, e etc. e tal. Né? E o menino, então, identifica, né, os seus gases anais, né, conhecidos como PUMS, né, aos quais ele atribui um tremendo valor, porque ele pode fazer isso, né, jogar em cima de todo mundo, tipicamente em cima da mãe, etc., com a intenção de ferir, machucar, agredir e tal, e depois teme a retaliação. Né? O princípio desse tipo de pensamento se eu ferir com ferro serei ferido. Né? Eu mordi, você mordido. Eu envenenei alguém com um fenomenal, isso daí vai me sufocar também, ele vai mandar um igual para mim e mais forte, porque eu sou criança, mas ele é adulto, por exemplo. Né? Ou está mancomunado com o diabo, ou seja lá o que for. Né? Recebe o ouro de Moscou no tempo da ditadura, né? Ou quer fazer uma fraude com o voto impresso, né, de você sabe quem, e por aí vai. Né?
Essa é uma etapa psicótica ainda. Com a aquisição do controle, como eu falei, né, se torna possível a fantasia de domínio. E a maneira de controlar o objeto para que ele não me produza angústia, porém, na verdade, atrás dessa fantasia, bom, é o controle, né, vou dominar pelo controle, vou, por exemplo, imaginar uma cena sexual na qual o objeto me obedece passivamente. É o caso desse homem cuja história é narrada, né, no artigo que eu comentei da Percurso, e que cria uma espécie de cena quase fetichista, né, e que tem naturalmente um monte de significações e origens, mas eu posso descrever brevemente agora, porque é muito interessante. Ele vai a um bordel, ele contrata 2 prostitutas, né, não é uma só, e ele quer que essas prostitutas executem um determinado roteiro, uma determinada cena, né, uma representação quase teatral. Elas devem se vestir de homens, né, muito provavelmente ele leva trajes masculinos, sei lá, o que seja, né? E aí, vestidas de homens, elas devem elas mesmas se dedicar a embates sexuais, beijos, etc. O que mais vocês podem imaginar, abraços, lambidas, mordidas e etc. Né? Enquanto elas fazem isso, na frente dele, ele está à distância, não as toca, nem é tocado por elas, e aí ele faz 3 coisas. Ele se masturba, ele bebe álcool, cerveja, o que for, e consome cocaína. Né? Então, essa é a cena, para isso é o que ele faz no bairro escuro. Né? E há um mecanismo, evidentemente, né, de cisão entre esses momentos em que ele vai e faz essa cena, sempre a mesma, repetidamente. Não é dito, mas lendo a história eu imaginei sempre com as mesmas mulheres, né, que já conhecem o roteiro e fazem lá o que quer que seja que ele quer, mas e que ele se permite então essas cenas, né, narrado na história, quando ele termina o seu dia de trabalho, depois que ele já fez tudo o que tinha para fazer, em que ele se certificou de ser um executivo eficiente, honesto, correto, leal para com a companhia, leal com seus fornecedores, leal com seus empregados. Então ele se vê assim como a soma de todas as perfeições do gênero humano, né? Eticamente falando, né? E se vê como uma pessoa muito boa, muito legal, que merece uma recompensa. E o que é a recompensa? Não é happy hour ou chá das 5, seja lá o que for, é ir num bordel na cidade onde ele vive e contratar, então, 2 mulheres que vão fazer a cena que eu acabei de descrever. Né? Tendo terminado lá, provavelmente quando chega o orgasmo, né, masturbatório, ele paga essas mulheres, a quem ele julga que trata muito bem, que ele é finíssimo com elas, tal, não? Pega, se veste, toma banho, sei lá, e vai para casa, e em casa esquece tudo o que aconteceu. Né? É um exemplo mais claro, impossível, do mecanismo psicótico, né, aqui, da cisão.